Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu te peço, fala com os meus irmãos. Dá graça para que eu seja, Pai, simples, claro, objetivo, como foi pela manhã, onde nós fomos edificados através da Tua palavra. Peço a Tua bênção para semear a boa semente no coração do meu irmão e da minha irmã, que é uma terra boa, em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Graças a Deus. Olha, veja que texto para a gente pensar. Mas preste, irmão, eu sei que você já está atento, mas redobre a sua atenção e abra o coração, porque Deus ele vai falar com você de coisas muito simples, mas que às vezes elas passam despercebidas. Veja só, primeiro versículo, diz assim, Atos 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E eu quero fazer uma parada aqui. Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com a intenção do quê? Maltratar. Primeira coisa para a gente pensar. Porque às vezes, quem já se sentiu maltratado aqui? Deixa eu ver. Só quem se sentiu. Quem já foi humilhado, envergonhado, aí diga, eu fui, pastor. Isso. Eu estou com uma raiva até hoje, fale. Ah, não, já passou a raiva? Glória a Deus que passou a raiva, né? Mas que dá uma raiva na hora, dá, não dá? Dá, irmão, não sei, em mim dá. A Bíblia diz que mandou prender alguns que pertenciam à igreja. E é importante a gente pensar, Celcinho, sempre é importante a gente pensar assim, ó, não maltratou por causa deles pertencerem à igreja, maltratou por causa da transformação que a palavra pregada na igreja promove na vida da pessoa. O que incomoda muita gente não é igreja. O que incomoda é a transformação que é ensinada através da palavra. Porque através da palavra, o pingaiada deixa a pinga de lado, como eu, por exemplo, que era pingaiada e deixei a pinga de lado, o uísque de lado, a vodka de lado. O que incomoda é que a palavra é pregada e o nóia, ele deixa a pedra, ele deixa o pino, ele deixa a erva de lado e ele muda de vida, ele transforma de vida. O que incomoda é que quando a palavra ela é pregada, o adúltero, a adúltera é confrontado com a palavra e deixa de lado, porque passa a entender de uma maneira clara que é errado e que ele está debaixo do julgamento da palavra. Então, ele começa a ter mudança de vida. O evangelho, ele produz transformação de vida. Tem alguém aqui que era pingaiada, ou nóia, ou mentiroso, ou briguento, ou alguém que era zica braba, e com a pregação da palavra, passou por um processo de transformação, e hoje pode dizer, pastor, olha, já mudou muito a minha vida. Tem alguém aqui além de eu? Eu posso dizer, a minha vida mudou. Eu posso falar, agora eu não posso falar por você, por isso que eu estou perguntando se alguém aqui já foi tocado pela palavra. É isso. Você antes tinha um comportamento, a pregação da palavra provocou você para mudar de comportamento. Aí teve pessoa que falou assim, não sei se aconteceu com você, comigo aconteceu. Agora você vai na igreja, você não faz mais aquelas coisas, né? Agora você virou crente, você virou santo, né? Não sei se aconteceu alguma coisa assim com algum de vocês? Alguém ouviu alguém falar? Alguém perdeu algum amigo? Alguém se afastou de você porque você se tornou um crente? Tem alguém aí? Deixa eu ver. Então, você sabe, é isso que incomoda. A pregação da palavra, ela vai provocando mudança. E essa é uma verdade que nós temos que ouvir, e temos que ouvir com a barriga cheia, para nós não ficarmos meio borocochô. A pregação do evangelho, ela vai provocar mudança.
E uma pessoa que ouve o evangelho e não passa pela mudança, ela não está passando por um processo de transformação. Ela pode estar ouvindo uma mensagem, uma história, mas ela não está sendo transformada, porque o evangelho ele transforma. O evangelho ele muda, o evangelho ele limpa. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui, é importante a gente ver como era lá atrás e trazer para os dias de hoje. Aqui alguns cristãos, alguns que pertenciam à igreja, foram presos e a intenção era maltratá-los. Verso 2 diz assim, mandou matar a espada o Tiago, que era irmão do João. Você vê, irmão, que coisa? Só porque era crente? Não é só porque era crente. Só porque pregava a palavra que transforma, Vanderlei. Se você não pregar a palavra que transforma, você não vai arrumar inimigo. Se você pregar uma palavra que faça cosquinha na orelha das pessoas, elas não vão ficar de mal com você. Se você pregar um evangelho que agrade a pessoa e falar, não tem problema, vai assim mesmo, vai do jeito que está, que Deus é bom, ele vai entender você. E se você pregar um evangelho que não vai levar a pessoa a entender e a pensar que o salário do pecado é a morte, a pessoa não vai viver o evangelho. Ela não vai viver o evangelho. Ela não vai passar pela transformação. Ela pode até ser um frequentador, uma frequentadora de igreja, um religioso, uma religiosa, mas que, infelizmente, não vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a vida dele ou dela, da pessoa. Veja bem, maltratou alguns, mandou matar outro. Aí no verso de número 3 diz assim, olha, vendo que isso agradava aos judeus, olha que coisa, vendo que isso vendo que maltratar, que matar, que perseguir, agradava, você vê que coisa, irmão, até os dias de hoje tem gente que é assim, que fica feliz de ver alguém sofrendo, alguém sendo maltratado, lá atrás já era assim, verso 3 diz assim, prosseguiu, Herodes viu que as pessoas estavam gostando de ver tamanha injustiça, ele não parou, ele continuou, está aqui, prosseguiu. E aí a Bíblia diz assim, prendendo também Pedro. O Pedro era um discípulo de Jesus, Pedro andava com Jesus. É bem verdade que o Pedro negou Jesus, 3 vezes ele negou Jesus, mas também é bem verdade que ele teve um encontro com Jesus, e Jesus conversou com ele, e ele e Jesus se acertaram, porque Jesus sempre quer que a pessoa esteja bem, esteja em paz, ele sempre estende a mão. Alguém já errou alguma vez aqui? Deixa eu ver. Alguém já pecou alguma vez aí? Deixa eu ver. Olha quanta gente é pecadora, mas Deus te ama mesmo você sendo um pecador. E Ele estende a mão para você, mais do que estender a mão, Ele derramou o sangue dele por você. É por mim, por nós. Isso é uma coisa importante que nós devemos de lembrar todos os dias. Porque tem pessoa que fica falando, Só que a pessoa não sabe ou não fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, irmão, irmã, o Pedro, ele havia negado, mas ele teve a oportunidade do conserto e ele se consertou, ele retomou a caminhada de fé dele em Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu e o Pedro seguiu pregando o evangelho. Agora o Pedro está sendo preso. Durante a festa dos pães sem fermento, tendo prendido Pedro, lançou o Pedro no cárcere, entregando o Pedro para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. 4 vezes 4, 16 soldados, só para cuidar do Pedro, 16 soldados. Olha que coisa, Herodes pretendia submetê-lo a um julgamento
público depois da Páscoa. Quer dizer, já estava com a mente feita, com a história resolvida na cabeça dele. Aí, olha, o verso de número 5 diz assim, ó: Pedro então ficou detido na prisão. E aqui, meu irmão, aqui, minha irmã, nós redobramos a atenção e nos alegramos com a palavra. Aqui diz assim, ó: mas a igreja, o que a igreja fazia? A igreja orava como? Intensamente. O Pedro estava onde? Na prisão, preso. E a igreja? Orando. Você vê, irmão, como que é o negócio? Qual que é o papel da igreja? Orar. A igreja não pode parar de orar. Eu não posso parar de orar. Você não pode parar de orar. A dificuldade, o problema, a luta, a adversidade pode estar aí cada dia mais. Hoje, 120 dias, a nossa lição de hoje trouxe o nome de vários homens de Deus que levantavam às 4:30 da manhã e tinham o seu tempo de oração. Homens que oravam 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Homens que marcaram a sua história por causa da oração. O Pedro estava na prisão e a igreja estava fazendo o quê? Orando. Pastor, eu vim para cá. E eu vim para cá, mas eu estou igual o senhor. Para quem não sabe, eu estou com um irmão que está internado. O André, que inclusive nos ajuda e muito aqui na igreja. Está internado por conta da Covid. Eu creio, logo ele volta para casa e logo ele volta para a casa dele aqui também. Né? Então talvez tenha alguém que está como eu. Eu estou com uma dificuldade que não é fácil você saber que o seu irmão está internado dentro de uma situação que nós sabemos bem como tem sido trabalhado esse assunto no dia a dia. Talvez você chegou aqui, pastor, o senhor está falando aí, mas olha, o senhor não sabe como que está lá em casa, o senhor não sabe como que está meu casamento, o senhor não sabe como que está minha conta bancária. Pastor, o senhor não sabe como que as coisas estão. Pastor, eu vim para cá, mas Deus sabe a luta que eu estou passando. O Pedro estava preso e a igreja continuava orando. A dificuldade não pode nos frear. A dificuldade não pode fazer cessar a nossa oração. Pedrinho, o problema não pode atrapalhar a nossa oração. A nossa oração, Marcão, não pode ser parada por causa do problema. Acabamos de cantar aqui que o vento balançou o barco. Acabamos de cantar. A oração, ela não pode ser cessada, finalizada. Fale para quem está pertinho de você. Não importa o problema. Irmão, mas você falou muito baixinho, você está com medo de assustar o irmão aí? Fala assim, ó: não importa o problema. A oração não pode parar. Quem está entendendo, diga amém, diga aleluia, diga graças a Deus. A igreja orava intensamente a Deus por ele. E na noite anterior ao dia em que Herodes ia submetê-lo a julgamento, olha o texto, diz assim, ó: Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Pedro estava fazendo o quê? Interessante, eu acho interessante colocar junto para a gente pensar, que outro dia nós conversamos do Paulo e do Silas. O Paulo e Silas estavam na prisão, e eles estavam na prisão fazendo o quê? Meia-noite. Eita, fazendo o quê? Vocês não jantaram, não? Então é isso. Ô Mirela, estou pensando em abrir uma marmitaria aqui na frente. O que você acha? Quer ser minha sócia? Nós vamos vender depois do culto da quarta-feira de noite. Nós vamos ganhar muito dinheiro. O povo não vem jantado, vai vender marmita para a turma. O Paulo e o Silas estavam fazendo o quê? Louvando, orando e cantando louvores a Deus. Agora nós estamos vendo Pedro. Pedro estava fazendo o quê? Ei, Pedro, que coisa, não, irmão? Você vê, que coisa linda.
Como que Deus, Ele é tremendo. Ele mostra para nós que o tratar, o agir, o movimento, o mover na vida de cada um é de um jeito. Quer dizer que o Pedro era um crente mais ou menos, amém? Amém? Não, irmão, o Pedro era um crente, bota crente nisso. Ele tinha pregado já 3.000 almas, tinha se entregue a Jesus por causa do poder que estava na vida dele. Ele não era crente mais ou menos, não. Ele era crente, ele era muito crente. Acontece que tem hora que nós temos que estar igual o Paulo e o Silas, orando e cantando louvores a Deus. Mas tem hora que nós temos que estar igual o Pedro. Flaviana. Dormindo, descansando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele. Tem hora que nós temos que estar no Salmo 73. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Igual estava o Paulo e o Silas. Tem hora que nós estamos no Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor e tirou meus pés do charco de lodo. Quando Moisés estava junto com o povo diante do Mar Vermelho e do outro lado estavam os soldados egípcios, o Moisés começou a escutar o povo falar: oi, deu zebra, agora os egípcios vão pegar a gente, agora os egípcios vão acabar com nós. Ei, Moisés, e agora? O que nós vamos fazer? E o Moisés ficou num desespero, ele foi falar com Deus: Deus, o senhor está vendo, não está? Ele falou assim: Moisés, agora é hora de marchar. Tem hora que é hora de marchar. Tem hora que é hora de recuar, de retroceder. Porque momentos antes, Deus tinha falado para Moisés: Moisés, volta, retrocede. Eles vão ver vocês recuando, retrocedendo. Eles vão pensar que vocês estão desesperados. Vocês não sabem o que está acontecendo. Vocês não têm saída. Irmão, irmã, nós precisamos saber entender as horas, os tempos, os momentos de Deus na nossa vida. Vai ter hora que nós vamos estar orando e vamos cantar louvores. E vamos orar e vamos cantar louvores. Mas vai ter hora que nós vamos descansar. O Pedro estava descansando. A igreja continuava orando incessantemente. A Bíblia diz assim, olha, Pedro dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Olha o verso de número 7, diz assim, olha, repentinamente, quando? Quando menos todos eles esperavam, apareceu o quê? A resposta vem quando menos você espera. Deus está mandando dizer que Ele está liberando resposta na noite de hoje. Talvez você vai chegar na sua casa e vai ter resposta boa lá para você. Talvez depois, que agora não é hora de olhar a caixa de mensagem. Talvez depois você vai olhar o seu e-mail lá e você recebeu um e-mail lá, que é o e-mail que você estava esperando. Talvez depois, que agora não é hora de olhar WhatsApp também não. Talvez depois você vai conferir seu WhatsApp e você vai ver lá que aquela mensagem que você passou o dia esperando, que era um assunto importante, você recebeu. Porque Deus, Ele trabalha repentinamente. O importante é nós sabermos que Deus trabalha. A igreja orava. O Pedro orava. Agora, nesse momento, o Pedro está descansando. Mas não quer dizer que ele não orava. Ele orava. E enquanto a igreja orava, o Pedro orava, depois o Pedro descansava, Deus estava trabalhando. É isso que eu acho tremendo para todos nós. Então, a minha intenção é levar você a pensar assim, ó, talvez você veio para cá, era momento de dificuldade, uns sendo maltratados, outro assassinado, outro preso. Era momento difícil.
Mas mesmo com toda aquela dificuldade, Deus estava trabalhando. Talvez você tenha vindo para cá com dificuldades das mais variadas, porque a gente olha para você, eu brinco aqui com você, você sorri, mas às vezes por dentro você está machucado, às vezes por dentro está saindo sangue lá dentro, às vezes por dentro você está assim que não se aguenta, meu Deus, que desespero, que sufoco. Então Deus está mandando dizer para você: eu estou trabalhando, eu estou no controle da situação, descansa, aleluia. O anjo do Senhor de repente apareceu. Ai, que coisa linda. Olha essa frase, que ela é a frase que você vai colocar no seu story depois. E me marca lá, viu, irmão? Por favor, que eu gosto de ser marcado também. Não vivo de marcação, mas gosto quando me marcam. Olha essa frase. A Gleiciane sempre me marca, né, Gleice? Olha lá, ó. Uma luz brilhou na cela. Aleluia. Olha, Deus está falando com alguém aqui. A luz vai brilhar. Pastor, eu não consigo ver o caminho. Eu não consigo ver. Pastor, o senhor não tem noção. Eu saí de casa, não sabia nem se eu ia acertar o caminho da igreja. Não consigo ver uma saída. Deus está mandando falar para você que a luz vai brilhar. E você vai achar a saída. Ele vai te mostrar a saída. Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te mostrar, ele vai te entregar a resposta. Receba essa palavra, irmão. Ela não é minha, ela é de Deus para a sua vida. Eu só estou entregando a palavra para você. Olha, o anjo tocou no lado do Pedro e o acordou. Que tem uns irmãos que tem que ser acordado mesmo, né? Não tem? Tem uns irmãos que dormem até de pé, não tem? Mas não é o caso do Pedro. De manhã tinha uns irmãos que dormem de pé até. Mas não, agora, turma da noite, não tem, não. Não tem. O anjo tocou no Pedro, acordou o Pedro. Depressa, levante-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. Ele estava preso. O carcereiro não veio soltar nada. Quem foi que visitou Pedro na prisão? O anjo do Senhor. O que o anjo fez? Tocou nele, deu um cutucão nele. Acorda logo aí, rapaz. Acordou Pedro, as algemas caíram. Verso 8. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. Com outras palavras, se arruma porque o milagre está acontecendo. Aleluia. Vou dar uma palavra profética aqui que Deus acabou de me revelar. Acerta a roupa do trabalho, que a porta do trabalho está sendo aberta. Você que está esperando oportunidade de trabalho, acerta lá a documentação, o currículo, a carteira de trabalho, que a oportunidade do trabalho está sendo liberada. Ponha-te em pé, coloca a roupa. Disse ainda o anjo: pega a capa e me segue. Com outras palavras, Deus estava dizendo através do anjo para o Pedro ali, o anjo do Senhor. Deus estava falando com Pedro, dizendo assim: olha, se você quer receber a sua bênção, você vai ter que aprender a me seguir. Não dá para andar na bênção sem seguir a Deus, irmão. Não dá para andar na bênção sem seguir Jesus. O anjo do Senhor é Jesus. Aleluia. Me segue. Me segue e me segue. Saindo Pedro, eu estou finalizando, o seguiu, não sabendo qual era, que era real que se fazia através do anjo. Tudo parecia uma visão. Passaram a primeira guarda, a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão de ferro, se abriu por si mesmo para eles. Olha, Deus é o serralheiro dos serralheiros, Jorge. Primeiro portão eletrônico foi Deus que fez. O portão se abriu sozinho.
Se você acredita, você diga amém, você diga aleluia. Se você não acredita, diga amém, diga aleluia, porque isso aí aconteceu do mesmo jeito. Aleluia. O portão se abriu, nós estamos falando de porta aberta, não é? Quem foi que abriu o portão da cidade? Deus. Quem é que está abrindo portas para você? Deus. É Deus que está abrindo portas, irmão. E pode ser que você esteja aqui na mesma condição que o Pedro estava. Ele estava meio assim, mas será? Será que não é uma visão? Será que não é uma miragem? Será que? Até que, olha, vamos continuar a leitura, ó. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. Em um dado momento o anjo saiu de lado e falou assim, ó, agora ele segue. Porque, irmão, irmã, nós temos que aprender a andar com as nossas pernas também. Amém? Sim ou não? Nós temos que aprender a andar. O crente não pode ficar só no leitinho. O crente não pode ficar só na mamadeira. O crente tem que amadurecer. Amém? Sim ou não? Porque tem uns que faz 80 anos que está dentro da igreja e continua na mamadeira, continua no leitinho. Tem que aprender, tem que crescer, tem que desenvolver para ajudar outras pessoas. Agora o anjo deixou ele sozinho, caiu a ficha. Ah, é verdade, estou na rua. Verso de número 12. Percebendo ele isso, se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. João Marcos. Então Pedro saiu da prisão e foi para a casa de quem? Maria, mãe de João Marcos. Interessante, ele tinha tanto lugar para ir. Ele foi na casa de quem? Maria, mãe de quem? Por que ele foi lá? Porque ele sabia que lá ia ter gente aleluia. Ele podia ter saído e ido para o boteco, sim ou não? Para o forró, sim ou não? Podia. Podia ter saído dali e ido direto para o churrascão. Churras. O Pedro colocava lá. Partiu, churras. Ele saiu. Ele tomou posse da bênção dele. E ele foi procurar gente que ora. Porque lugar de crente é junto com crente que... Crente que não anda com crente que ora, piora. Entendeu? Saiu, está livre, está na bênção, foi para casa, verso de número 12, fala, onde havia gente reunida orando. Para fechar a conversa, verso 13, Pedro bateu à porta do alpendre, uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, correu de volta, sem abrir a porta. Ela, em vez de abrir a porta, ficou com tanta alegria que ela voltou a falar com a turma. O Pedro está na porta. Verso 15. Eles disseram a ela, você está fora de si. Só pode estar. Porque se o Pedro está aí, abre a porta para ele entrar. Você não abriu, você veio para cá, está ficando maluca. Tamanha era a alegria. Salmo 126. A nossa boca se encheu de riso. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos, o quê? Alegres. Vamos concluir a leitura e vamos orar para ir embora para casa jantar. Eles disseram, você está fora de si, insistindo. Ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele, mas Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. E glória a Deus por isso. Quando abriram a porta, o viram e ficaram o quê? Perplexos. Se coloque em pé, meu irmão. Se coloque em pé, meu irmão. Pedro estava dentro da prisão. Abriu a porta, passou por uma guarda, por outra guarda. Eram 4 guardas de 4, cuidando do Pedro. Deus, através do anjo, conduziu Pedro para fora.
Pedro passou pelo portão da cidade, o portão se abriu. Pedro chegou na casa de Maria, mãe de João Marcos. Eles estavam orando, aí ele bateu na porta e a porta se abriu, porque todo aquele que pede, recebe. O que bate, a porta se abre. Deus te trouxe aqui para fazer lembrar desse texto, porque você já deve até ter lido esse texto, mas Ele te trouxe aqui para te fazer lembrar que toda aquela pessoa que busca a Deus é recompensada. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas os que o buscam precisam saber que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Você não está aqui à toa, irmão. Você não veio para cá à toa. Talvez você veio para cá, já falei e vou repetir para nós orarmos. Só você e Deus sabe o aperto que você está. Talvez você veio para cá e luta, dificuldade, problema, miséria. Mas Deus está mandando dizer para você que de repente um milagre acontece. A luz vai brilhar em nome de Jesus. Ore a Deus. Agora você fala com Deus. Você é a igreja, não é? Então a igreja ora. Nós lemos aqui, a igreja ora. A igreja orava, a igreja orava. Pastor, eu não gosto muito de orar, então aprenda a orar. Que é a oração que vai mudar a sua vida, a oração que vai mudar a sua história. Pastor, eu tenho dificuldade com a oração. Então você vença a dificuldade e aprenda a falar com Deus. Pastor, mas eu não sei. Eu queria aprender a orar, mas eu não sei orar. Você vai dizer assim: Senhor Deus, me ajuda. Senhor Deus, me ajuda. Senhor Deus, me ajuda. E Deus vai responder a sua oração e Ele vai te ajudar. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, por esse irmão. Eu oro por essa irmã que está, ó Pai, nesse momento conosco. Esteja ele, ó Deus, através da transmissão, estejam eles aqui dentro do templo como estes estão. Senhor amado e santo, a história é uma história tão linda e tão cheia de ensinamento. Ela mostra a importância e a necessidade da oração. Ela mostra o trabalho conjunto, o trabalho de pessoas que estavam unidos numa mesma causa, no mesmo projeto. A história mostra, Deus, que o Senhor tem o jeito certo, o tempo certo, a forma certa para manifestar na vida de cada pessoa. E eu quero que agora, Pai, esse irmão, essa irmã que está aqui, ó Pai, em nome de Jesus, na busca, na luta por uma porta que se abra, que o Senhor abençoe essa pessoa e a porta comece a ser aberta. Em nome de Jesus, que portas estejam sendo abertas em favor desse irmão, em favor dessa irmã, em favor desse homem, em favor dessa mulher, em nome de Jesus, eu oro, Deus, e eu abençoo cada homem, cada mulher, cada pai, cada mãe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a sua vitória agora, para a honra, a glória e o louvor do nome do Salvador e Senhor Jesus. Você diga amém, você diga graças a Deus. Bata a palma.